Olá, Igreja de Jesus. Estamos aqui iniciando o nosso segundo vídeo com o segundo passo, onde vai mostrar o caminho e a direção para que você esteja preparado para receber as bênçãos de Deus na sua vida. Um coração preparado, ele abre portas. E já o coração que não está preparado, a porta fica fechada, esperando com que a pessoa esteja preparada para receber as bênçãos de Deus na vida dela. Então, em nosso primeiro vídeo, nós vimos ali a importância de cuidar da alimentação. A segunda coisa que o cristão, aquele que quer estar preparado para receber as bênçãos de Deus, a segunda coisa que ele precisa estar ali atento, cuidar, ter ali uma atenção especial é em sua mente. Então, primeiramente, cuidar do corpo, segunda coisa, cuidar da mente. O cristão que cuida da mente, ele vai estar fortalecido, vai estar com uma mente ali, com um olhar, com um pensamento, olhando para aquilo que verdadeiramente interessa, que é estar preparado. Então pensa comigo, o que é melhor investir? Qual o melhor investimento que você possa ter e fazer pela sua vida? É buscar preparo, buscar preparação. Seguindo aqui o texto de Romanos 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem vai experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável? É aquele que é transformado, que tem uma renovação de entendimento, da mente. Então, quando você tem uma mente renovada primeiramente na palavra de Deus, ou seja, uma mente que conhece a palavra, que busca estudar, que busca ter conhecimento na palavra, para que ela venha ter temor, para que ela venha ter sabedoria, para que ela venha ter uma vida que agrade ao Senhor, é uma mente renovada em Cristo. Mas não só o cristão, não só aquele que já tem esse conhecimento, ele não deve focar somente nisso. Porque uma mente que foca somente nisso, ela acaba que ignorando a renovação da mente. Muitas vezes aquela porta ainda está fechada porque realmente a pessoa não tem preparo. Muitas vezes você vê que uma porta ali está difícil de se abrir, mas só que Deus está vendo também que muitas vezes você não está preparado para aquela porta, para que aquela porta se abra. Então, quando você busca renovação da sua mente, ou seja, o que é buscar renovação da sua mente? Buscar capacitação. Uma mente capacitada, uma mente preparada, uma mente que não fica muitas vezes fechada em um mundo, fechada em um ambiente, fechada em crenças, em situações em que não deixa com que ela cresça, é uma mente que não vai estar preparada para vivenciar as bênçãos e o melhor de Deus. Mas como se capacitar? A pessoa precisa, primeiramente de tudo, se capacitar na palavra de Deus e, segundamente, se capacitar em situações, se capacitar em entendimentos, se capacitar em sabedorias, que vai fazer com que a pessoa ela saiba agir, que ela saiba tomar decisões, para que muitas vezes um problema em que está, vamos dizer que seja fácil de se resolva somente com uma sabedoria, com uma capacitação que ela buscou. Mas vamos pegar aqui um exemplo clássico e um exemplo simples. Por exemplo, Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão era um homem muito sábio, que nunca vai se levantar ninguém com tanta sabedoria quanto Salomão. Nunca houve, nem haverá. Mas será que essa sabedoria de Salomão, ela vinha como um download? Será que Deus ele pegava ali certos tipos de entendimento, certos tipos de sabedorias e colocava na mente dele? E ele passava a ser um entendedor de várias situações e de várias coisas do mundo daquela época? Para algumas coisas, sim. Algumas vezes ele teria que tomar decisões, por exemplo, julgando uma causa, julgando um caso. Então Deus dava ali para ele sabedoria para que ele pudesse julgar aquele caso ali da melhor forma possível, de forma justa. Só que a palavra de Deus diz que quando ele estava sentado com outros reis, todos ficavam admirados com a sabedoria de Salomão. Todos ficavam ali admirando o quanto ele sabia dos céus, das estrelas, ou seja, eles ficavam admirados com a sabedoria dele. Mas será que para ele ser tão entendedor, será que essa sabedoria sobre os céus e as estrelas, será que veio como um download de Deus para a mente de Salomão? Não. Simplesmente Deus mudou algo em Salomão que ele tinha sede de aprender, ele tinha sede de se capacitar. Então, provavelmente, ele tinha algum sábio no reino que entendia sobre estrelas, sobre céu, sobre constelações,
E ele foi ali buscar esse conhecimento, buscar essa sabedoria. Por isso que os outros reis ficavam admirados com a sabedoria de Salomão. Porque ele sabia sobre vários assuntos, sabia sobre diversos assuntos. Ou seja, Salomão, além de ser sábio, ter essa bênção da sabedoria, ele buscava, ele tinha curiosidade, ele buscava capacitação. Então, quando você começa a buscar capacitação para você poder resolver situações e problemas que muitas vezes não têm se resolvido, para que você possa alcançar bênçãos que muitas vezes você não tem alcançado, você precisa se capacitar. Imagina só, muitas vezes você não sabe lidar com uma situação que está ocorrendo em seu casamento. Às vezes você não sabe lidar, você não sabe o que fazer em uma situação que muitas vezes está acontecendo com os filhos, no seu trabalho, no ambiente que você frequenta, na sua igreja. Muitas vezes você não está sabendo lidar. Então é preciso buscar o quê? Sabedoria. Sabedoria que vem do Senhor. E você precisa conversar com pessoas, pessoas de Deus. Conversar com seu pastor, conversar com uma pessoa ali que você sabe que vai te dar um conselho da Bíblia, né? Que vai te dar um conselho bom e que você vai seguir aquele conselho, ou seja, você vai estar se capacitando para saber resolver aquela situação, saber resolver aquele problema. Então, uma mente renovada é uma mente que vai buscando capacitação. De repente, o seu negócio ele não vai para frente, ele não cresce porque está faltando capacitação. De repente, Deus ele já viu que você tem a capacidade até aqui. Para que ele possa crescer mais, para que você possa crescer mais, precisa se capacitar mais. Aí você abre portas, você abre novas oportunidades, você abre novas situações. Então, olha a importância de você se capacitar, buscar capacitação. Então, uma mente renovada em Cristo, uma mente que busca capacitação, sabedoria, ela vai saber lidar com situações. Voltando no exemplo de um casamento. Às vezes estão passando por problemas ali que eles estão tentando resolver da própria maneira, muitas vezes até buscando na Bíblia, buscando em Deus, mas não vem solução. Mas de repente conversar com alguém que já passou por isso, ver o testemunho de alguém, ou seja, buscar capacitação. Então, uma mente renovada é uma mente que busca capacitação. Esse tem que ser você. Você quer estar preparado para viver as bênçãos de Deus? Você quer se preparar para viver as bênçãos de Deus? Se capacite. Se nós pegarmos, por exemplo, a parábola dos talentos, você vai ver que aquele senhor ele deu 5 para um, 3 e 1. Cada um conforme a sua capacidade. Então, aquele que recebeu aqueles 5 talentos, ele tinha capacidade para granjear e conseguir mais 5. Que recebeu 3 tinha capacidade, aquele senhor sabia, ele tem capacidade. E aquele que tinha 1 tinha capacidade também, para lidar com 1, para granjear e conseguir mais 1. Mas ele fez o quê? Ele enterrou. Ele não foi fiel. Ele enterrou. Então ele ficou com medo, ele pensou, nossa, mas é tão pouquinho, sabe, 1, e se eu perder esse 1? Ficou com medo. Então, uma mente renovada, uma mente que busca capacitação, ela vai saber lidar com as situações. Imagina que o seu problema na mão de outra pessoa, o seu problema na vida de outra pessoa, talvez outra pessoa agindo de maneira diferente, se comportando de maneira diferente, já tinha resolvido. Ou seja, porque é uma outra mente, outras atitudes, outra forma de agir. Então, o que é o seu problema hoje? O seu problema hoje é uma situação, é uma luta, é uma batalha que está nas mãos de uma pessoa que precisa se preparar, que precisa se capacitar para que ela venha tomar atitudes, ter uma postura, tomar decisões para resolver essa situação. Então, uma mente capacitada, ela sabe resolver situações, ela sabe multiplicar, ela sabe aconselhar, ela sabe agir da forma certa e no momento certo, porque ela se capacitou. Hoje a sua capacidade é conforme a sua vida, conforme as suas experiências, mas você pode ter experiências novas, buscar capacitações novas, novas sabedorias. Primeiramente buscando em Deus, na palavra de Deus. Também buscando de outras formas. Buscar sabedoria em livros, buscar com pessoas, com o seu pastor, com um homem, uma mulher de Deus, obreiro da casa do Senhor. Você pode fazer isso.
De repente vem ali numa conversa, num conselho ali, sua mente abre e você vai conseguir entender e resolver algum problema. Tomar uma atitude diferente. Então faça isso. Primeira coisa, cuidar da alimentação. Segunda, cuidar da mente. Cuidar do corpo, cuidar da mente. Imagina o que Deus não pode fazer quando uma pessoa tem energia e uma mente capacitada. Uma mente ali voltada para Deus, para a palavra de Deus, com temor, na justiça do Senhor. E que busca capacitação. O que Deus pode fazer por uma pessoa que busca essas coisas? É uma pessoa que está preparada para que as portas se abram. Se você ficar parado, esperando as coisas acontecerem, talvez nunca aconteça. Se você ficar parado esperando as portas se abrirem, talvez elas nunca vão se abrir. Porque está faltando você tomar uma atitude. Você buscar capacitação para que as portas se abram. Para que as bênçãos de Deus venham, sejam derramadas sobre a sua vida. Então busque renovação da mente. Não seja conformado com a situação, não seja conformado com o que está acontecendo hoje, como é a sua vida hoje. Pode melhorar muito e Deus quer que melhore muito. Basta você se capacitar, não se conformar, renovar a sua mente. Tudo de acordo com a palavra de Deus. Se fere a palavra de Deus, não quero. Não fere a palavra de Deus apoia. Então se siga em frente, se capacite, lute, vá em frente. Então esse foi o segundo ponto, segundo passo, que todo cristão que quer se preparar, ele precisa ter o cuidado, a atenção. Qual que é? Cuidar da mente. Primeiro vídeo, cuidar da alimentação. Segundo vídeo, cuidar da mente. E aí você vai ver o seu coração estando preparado e as portas se abrirem na sua vida. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.